Saudamos a todos na bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor, vamos agradecer o seu nome e, para iniciar, vamos ler uma porção das Escrituras Sagradas. Vamos ler o Salmo 27, do início, versículo 1 até o versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar e pedir a Ele que Ele nos encha de ânimo e que Ele nos alegre com a sua verdadeira alegria. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, glorificado seja o teu bendito nome. Senhor, como tu não há e tu fazes grandes coisas nas nossas vidas. Nós temos visto adversários e homens e mulheres contra nós. O inimigo está contra nós constantemente. Mas tu nos dás ânimo, nos dás esperança. E eis que podemos confiar em ti, depositar em ti a nossa confiança total e completa. Por isso não temos motivos para temer, não temos motivos para recear. A tua palavra nos dá ânimo, nos lembra que tu estás conosco em todo momento. Por isso podemos confiar e podemos também nos alegrar. Pedimos, Senhor, que tu tragas alegria e ânimo para cada um dos homens e mulheres que conosco vai estar a louvar neste momento. Pedimos, Deus amado, que tu transformes almas e que faças a tua obra maravilhosa para a exaltação do teu santo nome. Nós confiamos em ti e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme.
Senhor Jesus. Vale a pena confiar neste Senhor e permanecer firmes nele, porque Ele é a rocha que não nos vai deixar cair, não se abala. Aleluia. Nós agradecemos a Ele, porque Ele caminha conosco em todos os momentos. Wahambanati. Vamos dançar para o Senhor e agradecer de todo o coração.
vale a pena confiar todos os dias das nossas vidas, independentemente das tempestades, independentemente do que está a vir, o que está aqui. Nós só temos motivos para agradecer ao Senhor, porque Ele está sempre conosco. Não importa o que está a acontecer, Ele está conosco. Glória ao Senhor Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, quero te ofertar. Aleluia. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei, comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Oh, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, Jesus, de ti, ó Deus soberano, aleluia. Perto quero estar, eu perto quero estar, junto aos teus pés. Honra, glória, Senhor Jesus. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, mas ainda é pouco eu sei, comparado ao que eu ganhei.
porque Tu és Deus e mereces toda a adoração, Senhor. Independentemente do que está a acontecer às nossas vidas, Pai, Tu conheces melhor que nós próprios, Senhor. E nós também sabemos que Tu és fiel. Não somente para nos tirar dessas situações, mas para nos guardar enquanto estamos nelas, para nos moldar nessas situações, para nos fazer mais próximos de Ti, Senhor. Nós conhecemos a Tua fidelidade e Tu não falhas, Tu não erras, Senhor. Tu és conosco todos os dias, Tu és conosco sempre. Não há feriado, não há folga, não há interrupção. Tu és o Deus de amor sempre, o Deus de justiça sempre, o Deus que guarda, o Deus que vela, o Deus que protege, o Deus que repreende, porque nos ama. Ó Deus, recebe a adoração dos Teus filhos, Pai. Nós Te engrandecemos, Deus. Deus, Tu és Pai, Tu és santo, Tu és magnífico. E nós queremos confiar em Ti sempre. Nós não queremos sair da Tua presença. Não queremos sair dos Teus pés. Deus de amor, Deus de graça. Majestoso Senhor. Tu és maior do que as dificuldades, maior que as adversidades, maior que os nossos inimigos. Tu és maior que tudo. Do que recearei, de que temerei, Pai amado, se eu tenho a Ti, Deus soberano, Deus fiel, Deus firme, Deus que ama e cuida e protege melhor do que qualquer outro cuidador sobre a face da terra. Nós estamos em Ti e Tu em nós. E por isso, Senhor, nós temos paz, nós temos tranquilidade. Nós sabemos que podemos descansar em Ti, Pai. Eu Te adorarei em todas as circunstâncias. Eu Te adorarei na miséria e na fartura. Eu Te adorarei nos momentos mais tristes, nos momentos mais alegres. Eu Te adorarei quando estiver sozinha, quando estiver com a companhia. Eu Te adorarei em todas as circunstâncias, porque Tu continuas sendo Deus, independentemente das circunstâncias. E a Ti, Senhor, vai o nosso louvor, Senhor, aleluia. Eu Te louvarei, aleluia, Deus. Não importam as circunstâncias, eu Te adorarei, Senhor. Eu Te adorarei, Senhor. A Ti, somente a Ti, eu Te adorarei, Te louvarei, Jesus, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Eu adorarei a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Eu adorarei a Ti, Jesus. Somente a Ti, Te adoramos, Pai, Te agradecemos, Pai amado. Glória somente a Ti, Deus fiel, Deus que cumpre. Ser engrandecido, ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor seja engrandecido. Vamos agora acompanhar a ministração da palavra do Senhor. Que Deus abençoe aos irmãos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quero saudar a todos que nos acompanham neste dia que cultuamos ao Senhor,
levantamos a Ele toda a honra, toda a glória, porque é digno. Saúdo a todos aqueles que nos acompanham através do canal do YouTube, aqueles que nos acompanham pela televisão e aqueles que nos acompanham pela rádio. Chegou esse momento onde vamos ouvir a palavra de Deus. Esteja com um coração preparado, esteja com um coração pronto para receber aquilo que Deus que Deus pretende nos conceder hoje como alimento espiritual. Hoje estaremos a falar sobre a existência e o amor de Deus. Gostaria de convidar a tu que estás deste lado a abrirmos a palavra de Deus juntos no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esta é uma passagem muito bem conhecida no contexto cristão, mas vale a pena ler mais uma vez, pois a palavra de Deus ela é alimento, ela é o pão de cada dia e nós precisamos constantemente nos debruçar da palavra de Deus. Em João capítulo 3, versículo 16, a palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque se trata de palavra de Deus, vamos pedir a Deus neste momento para que seja Ele próprio falando conosco, não interessando onde nós estamos neste momento. Oremos. Soberano Deus, maravilhoso Pai, diante da Tua palavra queremos ouvir, Senhor da glória, do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, que o Senhor possa abrir, Pai amado, os olhos do nosso entendimento para observarmos a Tua palavra e recebermos o alimento espiritual. Fale conosco, Pai amado, enquanto estamos aqui neste momento concentrando-nos na Tua palavra. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. A passagem que nós lemos, João capítulo 3, João capítulo 3, versículo 16, está inserida num contexto em que Jesus Cristo está a conversar com um homem. Este homem chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus Cristo de noite. Nicodemos, ele era um homem fariseu, ele era príncipe dos judeus e ele era um mestre em Israel. E isto é algo muito importante, porque para além disso, Nicodemos ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio constituía o Supremo Conselho, naquela altura, que tratava de assuntos civis de todos os campos do interesse do povo de Israel. Então este homem fazia parte deste conjunto de homens que tratavam destas leis. Ele vai se ter com Jesus Cristo e ele, no versículo 2 diz: e este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. É assim como este homem se apresenta diante de Jesus. É algo tão interessante, porque quando ele se apresenta, ele diz: bem sabemos nós que tu és mestre vindo de Deus. Então ele apresenta-se aqui como alguém que conhece Jesus. Ele apresenta-se como alguém que conhece alguma coisa sobre Jesus. O interessante é que Jesus não faz caso disso. Logo a seguir, Jesus Cristo introduz um outro assunto que é básico no reino dos céus, e ele diz que é importante que tu nasça de novo. E ele diz: na verdade, eu te digo que se tu não nascer de novo, não poderás ver o reino de Deus. E este mestre Nicodemos, ele não compreende estas verdades que Jesus Cristo está a falar e começa a questionar a Jesus: como é que isso pode acontecer? Será que eu, sendo um homem velho, terei de voltar outra vez ao ventre da minha mãe para
para tornar a nascer. E Jesus Cristo, ele começa a explicar, mostrando a Nicodemos que não se tratava de algo carnal, não se tratava de algo físico, biológico. Por isso que ele diz que o que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido de espírito é espírito. E Jesus Cristo no versículo 7 diz: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. E no versículo 9, Nicodemos continua não percebendo, ele fez ao total 3 questões, e esta é a última questão que ele faz, e ele diz: mas como é que isto pode ser? No versículo 9, como é que isto pode ser? E Jesus Cristo respondeu e disse-lhe: tu és mestre e não sabes isso? E aqui nós encontramos um cenário maravilhoso. Nicodemos, ele introduz-se à conversa como aquele que sabe de alguma coisa. Ele diz: bem sabemos nós que tu és mestre vindo de Deus. E no final, adiante da conversa, Jesus Cristo mostra a Nicodemos que ele de fato não sabe das coisas básicas no reino dos céus. E Nicodemos pode representar hoje em dia muitas pessoas que se intitulam mestres, muitas pessoas que acham que têm algum conhecimento, inclusive de Deus. Mas Jesus Cristo leva Nicodemos, traz Nicodemos da posição de que sabe alguma coisa sobre Deus e o reduz e o traz à posição de que não sabe de fato nem as coisas básicas do reino dos céus. E Jesus Cristo no versículo 11 diz: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos. Então Jesus Cristo tira Nicodemos da posição de que sabe alguma coisa e ele coloca-se sim com autoridade que ele sim sabe, fala aquilo que sabe e testifica daquilo que viu. A respeito de Deus, só Jesus pode nos revelar. Em Lucas capítulo 10, versículo 22, Lucas capítulo 10, versículo 22, Jesus diz: tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então esta passagem nos mostra que ninguém poderá por si só ter conhecimento de Deus ou de Cristo, a não ser que Jesus Cristo nos revele. Na verdade, já existiram e até hoje existem muitos sábios que empregam muito esforço buscando conhecer a Deus por meios próprios. O resultado disso é que a maior parte das pessoas acabam numa frustração e desacreditam de Deus. Não só ficam nesta frustração, mas desacreditam de Deus e levantam questões para arrebatar outras pessoas a se ajuntarem na sua ideia anti-Deus. E intitulam-se ateus. E são várias as questões que são levantadas por estes homens no seu trabalho para provar que Deus não existe. Hoje falaremos de mais ou menos 3 questões que os ateus, que os sábios deste século levantam para desacreditarem de Deus. A primeira delas é: se existe Deus e nos ama a todos, por que não acaba com o mal? A outra questão similar é: se realmente Deus existe e nos ama, por que não aparece para o vermos? E outra questão que é levantada é: se Deus existe e realmente nos ama, por que não fala abertamente conosco? Então estas questões são levantadas muitas vezes não com o objetivo de aprender sobre Deus, não com o objetivo de entender qual é o plano de Deus com a humanidade, mas são questões levantadas justamente para julgar a Deus, para condenar a Deus como um Deus não existente ou para condenar a Deus como um Deus desinteressado com a humanidade. Entretanto, hoje procuraremos mostrar pela palavra de Deus que Deus sempre preocupou-se com estas questões, em acabar com o mal, em aparecer diante dos homens e falar abertamente conosco.
Vamos começar por tratar sobre por que Deus não acaba com o mal. Para falar de mal, primeiro devemos recorrer à palavra de Deus e entender alguns aspectos. Em Mateus 15, versículo 19, Jesus Cristo diz algo muito importante para nós. Ele diz: do coração é que procedem os maus pensamentos, as mortes, adultérios, prostituição, roubos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas as maldades que nós conseguimos ver no mundo. E Jesus Cristo, ele diz que esta maldade, ela procede do coração. O problema é que quando os ateus, ou quando as pessoas que querem desacreditar de Deus, perguntam por que o Deus não acaba com o mal, falam numa perspectiva externa. E Deus está a dizer que não, o mal que vocês estão a ver exteriormente, ela tem origem no interior do homem. Então, quando nós rogamos para que Deus acabe com o mal, em outras palavras, estamos a pedir para que Deus acabe com o coração do homem. Porque de lá onde procede todo o mal que nós conseguimos contemplar. Então, é insensato nós pedirmos a Deus, neste momento, na nossa perspectiva, que Ele acabe com o mal. Pois o interesse de Deus é sim acabar com o mal, mas preservando a vida. E não destruindo a vida, e não destruindo o coração do homem. Deus quer acabar com o mal usando meios que vão lhe agradar, usando meios que serão benéficos à vida do homem. Deus, na verdade, vai acabar com o mal, sim. Em Romanos 6, 23, a palavra diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo, o nosso Senhor. Por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, Ele quer nos dar esta vida. Ele quer nos dar a vida eterna através da manifestação de Jesus Cristo nas nossas vidas. Deus vai acabar sim com o mal, não como nós desejamos, não como nós pedimos para que Ele faça. A outra questão, a segunda questão que é levantada é: por que Deus não aparece para que todos possamos ver a Deus? Esta questão lembra-nos uma passagem, lembra-nos a Êxodo, capítulo 19 e capítulo 20. O que aconteceu em Êxodo, capítulo 19 e uma parte do capítulo 20? Nesta passagem, Deus diz a Moisés: olha, Moisés, vai, prepara o povo, santifica o povo durante 3 dias, porque eu aparecerei, me mostrarei ao povo e falarei abertamente contigo, e todo o povo terá o privilégio, a oportunidade de ver a Deus falando. E Moisés ficou muito empolgado com a recomendação de Deus, desceu, e porque Moisés desejava muito que Deus, que todo o povo de Israel fosse um povo de profetas, fosse um povo constituído por pessoas que pudessem ouvir a Deus livremente. E Moisés corre e começa a dar as recomendações ao povo para que se santificasse durante 3 dias. Durante esses 3 dias, os homens não podiam se relacionar com as suas esposas, cuidando-se de se santificar para o dia marcado onde Deus desceria para falar com o povo. Em Êxodo, vamos no versículo 16, ainda nesta história, diz assim: e aconteceu ao 3º dia, já estamos no 3º dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte.
e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como a fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus respondia em alta voz. Então nós temos aqui Deus descendo, e quando ele desce com vários elementos. Muita coisa acontece. Os trovões, relâmpagos, nuvem, sonido de buzina muito forte, fogo, montanha a fumegar. E Moisés falava e Deus respondia em voz alta. Era uma confusão no ambiente ali, uma confusão de fenômenos naturais que iam acontecendo. Por quê? Porque Deus desceu para falar abertamente com o povo. Agora vamos ver qual foi a reação do povo quando Deus desce em sua glória. Ainda no capítulo 19, nos versículos 21 e 22, ainda no capítulo 19, Deus diz ainda a Moisés: desce depressa e protesta contra o povo e diga ao povo para que não transpassasse o limite, nem os sacerdotes não cheguem ao Senhor, para que o Senhor não se lance sobre eles e pereçam. Então, Deus dá uma outra instrução a Moisés, para além da santificação. Deus diz a Moisés para que o povo tivesse cuidado no momento em que o Senhor descesse sobre o monte. A recomendação era que o povo teria um limite. Os sacerdotes também teriam um limite para que não se aproximassem demasiadamente do monte. Por quê? Porque o Senhor se lançaria sobre ele para os consumir. Porque a presença de Deus exige santidade. E quando o povo se aproximasse, sendo o povo pecador, e a presença de Deus que exige santidade, iria esfolar as pessoas. O povo corria um grande risco de morte por causa da aparição de Deus em glória. Então há um grande perigo quando Deus desce em sua glória. Agora sim, vamos ver a reação do povo nos versículos 18 e 19 do capítulo 20. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe, e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não moramos. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio provar-vos. Pronto, mas terminemos aqui no versículo 19. O povo, ao perceber o cenário, ao contemplar a descida de Deus em glória, estremeceram. E eles confessaram que não vai ser bom nós ouvirmos a Deus nessa situação. E eles pediram: não, fala tu, Moisés, com Deus, e nós ouviremos de ti, e nós seguiremos as palavras que tu nos disser. Então, foi através desta forma que Deus começou a falar através dos profetas, e é por causa disso também que Deus não desce para que possamos o ver abertamente. Seria danoso para nós. Mais adiante, no capítulo 33, ainda no livro de Êxodo, mais adiante, Moisés pediu ver ao Senhor. Então Moisés quis ser um pouco mais ousado. Como Moisés foi uma das pessoas que não sentiu o medo da presença de Deus naquele momento. Antes ele sentiu prazer, mas isso porque Moisés foi alguém santificado, foi alguém que tinha a presença do Espírito Santo dentro dele.
É por isso que aquela presença de Deus não lhe foi danoso, não lhe foi muito preocupante. Então, no capítulo 33, ainda em Êxodo, ele pede ver mais a Deus. Ele diz: Senhor, peço-te que me mostres a tua glória. Êxodo 33, versículo 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais o Senhor: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então Moisés, ele pede para ver Deus. E Deus diz que eu vou te fazer muita bondade mesmo. Mas ver a minha face não poderás. Ver a minha face não poderás, porque homem algum viu a minha face e viverá. Nenhum homem verá a minha face e viverá. Mas Deus fez uma bondade, os irmãos poderão continuar a leitura. Deus fez uma bondade muito grande a Moisés. Ele disse assim: ok, eu vou levar a ti a um monte, e Deus fez isso, levou Moisés a um monte, numa fenda de um monte, e Deus colocou Moisés e disse: eu hei de passar, e quando eu hei de passar, e quando eu estiver a passar, colocarei a minha mão sobre ti, e quando eu estiver passado, removerei a minha mão e tu verás as minhas costas. Então Deus fez esta bondade a Moisés. Mas Deus não permitiu que Moisés visse a sua face. A questão que eu coloco agora: será que tu que perguntas se Deus existe, por que não aparece para eu o ver e acreditar? Se Deus vier diante de ti agora, poderás subsistir? Poderás viver diante da sua presença? Se Ele colocar a face dele diante da tua face, poderás sobreviver? Com certeza que não. É uma das razões pelas quais Deus não aparece, para que possamos ver abertamente, em sua glória. Outra questão é: por que Deus não fala conosco abertamente? Esta questão acabamos tratando ao falarmos da questão anterior. Mas um aspecto muito importante é que Deus, mesmo com o cenário vivido em Êxodo 19 e 20, mesmo com este cenário, Deus não parou de falar com o povo. Deus sempre procurou formas, meios de falar com o seu povo. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, a palavra diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, vejamos, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então Deus, em toda a história, sabendo que não pode aparecer em glória, Ele foi usando os profetas. E como é que Deus falava com os profetas? Deus falava com os profetas através de sonhos, através de visões e através de revelações. E estas revelações os profetas entregavam ao povo e o povo recebia a instrução. E ao longo de toda a história, Deus levantou vários profetas, cada profeta ia trazendo uma mensagem. E estas mensagens, elas foram sendo integradas, pois elas se complementavam até que constituíram aquilo que nós chamamos do Antigo Testamento. E quando o tempo do Antigo Testamento se completou, Deus enviou o seu Filho. Deus desceu em forma de homem para que nós o pudéssemos ver. E Deus, ao enviar Jesus Cristo, Ele responde às três questões. Se Deus existe, por que não aparece? Ele apareceu. Se Deus existe, por que Ele não fala abertamente conosco? Jesus veio para falar conosco abertamente. E a terceira questão: se Deus existe, por que não acaba com o mal? Jesus veio justamente para desfazer todas as obras de Satanás e desfazer todo o mal.
Quando nós contemplamos isto, é aí onde nós percebemos o valor do versículo que nós lemos logo no início. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós encontramos Jesus com Nicodemos falando abertamente. Encontramos Deus com Nicodemos falando abertamente sobre o seu plano e o seu propósito. E hoje Deus está a falar consigo abertamente. Tu que pensas que sabes alguma coisa sobre Deus, como Nicodemos pensava, Deus está a falar contigo hoje abertamente sobre o seu plano e o seu propósito. Glória a Deus. Glória a Deus. Em 1 de João, capítulo 3, 8, a palavra diz: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou, ou para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aqui a palavra diz que todo aquele que pratica o mal é do diabo. Nós lemos anteriormente que Jesus diz que todo pecado, toda maldade procede do coração. E essa toda maldade que procede do coração é obra do diabo. E Jesus Cristo, ele veio para acabar com esta obra do diabo. Porque todo aquele que peca, ele é do diabo. Então Jesus veio justamente a seu tempo para acabar com toda a maldade dentro do homem. E o plano de Deus não é acabar com o mal de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ele quer entrar no seu coração, Ele quer mudar a essência do seu coração para que possas permanecer na esperança da vida eterna. Deus, Ele quer transformar o nosso coração. Ele quer morar em nós. Então, quando nós analisamos estas três questões, nós chegamos a uma única conclusão. Ninguém tem permissão de julgar a Deus como aquele que não se importa com o homem. Ninguém pode condenar Deus à inexistência, porque Ele sempre preocupou-se com o homem. Ele sempre fez o seu trabalho para salvar e resgatar o homem do pecado. Em João capítulo 14, do versículo 21 a 23, a palavra diz: Jesus falando, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Deus quer se manifestar a si. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, todo o anseio, todo o desejo do homem ver Deus acabando com o mal, do homem poder contemplar a presença de Deus, todo este desejo do homem de forma exterior, Deus responde de forma interior. Ele vem para habitar dentro de nós. Ele faz uma morada dentro de nós. E Ele acaba com a maldade dentro do coração do homem. E nós podemos, sim, contemplar a presença de Deus em nós. Deus quer mudar a sua natureza. E Deus fará isso à medida que for abrir o seu coração. Deus fará isso à medida que for abrir o seu coração. Eu quero fazer um apelo neste dia a abrir o teu coração e confessar que tens praticado o pecado, que tens praticado o mal, pois a palavra diz
que aquele que pratica o mal é do diabo. Então confesse que tenho sim praticado o mal. Porque é através da confissão, é através do arrependimento que Deus transforma a nossa vida. Confesse também que não tens o entendimento de Deus. Confesse que não tens um conhecimento claro de Deus. A confissão é o caminho para chegar a Deus. E peça perdão pelos teus pecados. Confessar e pedir perdão. Peça perdão pelos seus pecados. Peça a Deus neste dia. Ainda estamos no ano aceitável do Senhor. Também peça para que Jesus Cristo possa te revelar o Pai. Para que Jesus Cristo possa se revelar. Pois só Jesus pode nos dar a completa e plena, o pleno conhecimento de Deus. E após isso, convide a Deus para morar no seu coração. Convide, peça a Deus, Deus mora no meu coração pelo teu Espírito Santo. Confessa. Graças a Deus, todo aquele que está nos acompanhando e deseja fazer a confissão, deseja fazer a rendição aos pés de Deus, eu convido a juntos orarmos. Eu estarei deste lado, ajudando a todos os irmãos que com fé quiserem entregar a sua vida a o fazerem. Oremos juntos, ore comigo. Diga: Senhor Jesus, a Ti agradeço, Senhor, pois o Senhor falou comigo neste dia. Senhor, eu oro e eu te peço neste momento que o Senhor me perdoe, Pai amado. Perdoe-me porque eu tenho praticado o mal. Perdoe-me porque eu não tenho um entendimento claro de Deus. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me. Refaz a minha vida. Eu oro, Deus, e eu te peço, venha e perdoe-me. Senhor, eu pensava que tinha um entendimento, eu pensava que sabia alguma coisa sobre Deus, mas nada sei. Nada sei, Deus. Sou um homem falho, pecador. Sou uma mulher falha, pecadora. Perdoa-me, Deus, neste dia. Ajuda-me a entender aquilo que o Senhor quer para mim, no nome de Jesus. Faça morada dentro do meu coração. Elimine o mal dentro do meu coração, em nome de Jesus. Graças a Deus, glória a Deus. Eu quero orar por si neste momento. Coloque a sua mão no coração, para que Deus possa te abençoar. Soberano Deus, maravilhoso Pai, esta alma, Senhor, que está se rendendo aos teus pés, Senhor, eu oro para que o Senhor receba o Senhor da glória, em nome de Jesus, na tua presença. Deus, esta mulher, este jovem, este homem que precisa da tua ajuda, conceda, Deus, em nome de Jesus. Aquele que vinha sem entendimento, Pai amado, claro, sobre a vida, sobre as coisas, aquele que vinha questionando, toca, Deus, em nome de Jesus Cristo, traga refrigério, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, glória a Deus. Neste momento, eu quero te encorajar a procurar uma igreja. Tu que não ias a nenhuma igreja, é verdade que estamos neste período agora de distanciamento social, mas procure alguém que possa te ajudar a caminhar na fé. Tu que já estás na fé, permaneça firme e não seja abalado por
aquelas pessoas que levantam questionamentos sobre a existência de Deus. Deus existe, Ele te ama e Ele quer o seu bem. Ele virá em breve e arrebatará a sua igreja para estarmos com Ele eternamente. Deus te abençoe, esteja na paz do Senhor e não se afaste nem para a direita nem para a esquerda desse caminho. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, a graça de Jesus esteja contigo e com a tua família. Deus te abençoe. Amém.